Iniciando, então, nossa gravação. Bom dia a todos. Vou deixar o rosto aqui da Yasmin, porque com a gravação mais pano de fundo melhor, né, Yasmin? Gente, bom dia a todos. Bom dia, Cristiane, novamente. David, a Esther, Gabriela, Gabriele e Gabriele. O Marcos, o Lucas, tudo bem com vocês, né? Pétala, a Priscila, o Walter, o Wilkerson, e a Yasmin. Yasmin Peixoto, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao Joab chegando. Joab Jordão, chegou, bom dia. Joab Jordão. Mais a Graziela chegando. Bom dia, bom dia. Ok. Joab Jordão, família de religiosos, né? Família, no mínimo. Não é, Joab? Imagino que sim. Isso aí. São evangélicos? Ok. Então, gente, é, obrigado por estarem aqui hoje, né? Nesse primeiro dia nosso de aula. Nesse primeiro dia nosso de aula, debaixo dessa chuvinha aí, levantaram cedo, né? O Wilkerson e o Marcos Vinícius foram derrubar os dois da cama, né? Aí eles chegaram bem cedinho, os dois, né? Mas todos chegaram na hora, com vontade de estudar, né? Então, que ótimo. Gente, então, nós estamos começando mais uma etapa do nosso curso, né? E agora com o retorno das aulas presenciais, né? Então, nós vamos, na segunda-feira agora começou o retorno dessas aulas presenciais, e todos nós estávamos ansiosos para, para, para estarmos aí presencialmente na nossa faculdade, né? E isso é muito bom para todos nós. O professor também estava louco para estar junto de vocês aí de forma presencial, né? Haja visto que o nosso ensino e nossa educação também foi de maneira presencial. Mas nós estamos vivendo ainda de um período de Covid, né? O coronavírus ainda não acabou e parece que ainda vai demorar aí alguns dias, alguns meses para realmente acabar e estar totalmente controlado. Essa variante aí veio, pegou na terceira onda muita gente. Apesar dos números de mortes, né, provocadas pelo vírus ou consequências da própria doença, do Covid-19, não está sendo tão grande quanto foi na primeira e segunda onda, mas ainda existem muitas pessoas que estão sofrendo e padecendo, né? E morrendo, inclusive. Essas, principalmente, a grande maioria, né? São aquelas pessoas que não vacinaram ainda pelas 2 doses completas, né? Infelizmente. Por uma série de motivos que a gente não vai entrar aqui agora. Mas, de uma maneira geral, nós estamos aqui, nós somos 18 agora, nós estamos aqui, com a graça de Deus, estamos começando mais um semestre. Bem,
Nesses 2 anos, modificou muita coisa. Modificou muita. Hoje é o primeiro dia de aula. Essa semana é a semana de nivelamento. Eu sei que vocês receberam uma série de informações, mas nós vamos dar algumas informações com respeito ao curso, de uma maneira geral, e especificamente também da nossa disciplina, né? Bom, como eu ia dizendo, nesses 2 anos mudou muita coisa mesmo. E uma das coisas que mais modificaram foi justamente a questão da educação, né? A educação teve mudanças aí que são impactantes, que vão impactar mais ainda as próximas turmas que chegarão dentro das instituições de uma maneira geral, e essas mudanças ocorreram justamente para enfrentar esses momentos de dificuldade. Uma dessas mudanças é que o ensino voltou, mas ele voltou de forma presencial, mas ele agora é híbrido. Significa dizer que o ensino não será 100% dentro dos cursos, 100% presencial. Então, todas as instituições estão se adequando, a Fama já veio se adequando desde o semestre passado. Então, os governos, né, federal, estadual, municipal, autorizaram aí o retorno das aulas com uma série de modificações e uma série de pré-requisitos novos, né? Então, a instituição nossa, como vocês já observaram, né? Ela teve que se adequar a essa nova realidade e então a modalidade de ensino nosso é presencial, é remoto, é, e é por EAD, né? O presencial é aquelas disciplinas que os alunos irão ter que ir na faculdade em dias específicos, dependendo do horário, e assistir às aulas de forma presencial. O ensino remoto é aquele onde os alunos continuarão de maneira remota, assistindo às aulas online, né? Seguindo o mesmo padrão que já estava estabelecido, com notas e avaliações, presenças, tudo de forma virtual, sempre no horário das aulas, e nós teremos aí algumas disciplinas que são por EAD, né? E essas disciplinas por EAD, elas também são disciplinas, ah, as disciplinas serão as disciplinas serão por EAD e você poderá cursar ela dentro de um prazo determinado, estabelecido geralmente de semana a semana, né? De semana a semana. E já já eu falo, Yasmin. E de semana a semana, né? E aí também contaram as presenças, as faltas, as notas e os trabalhos específicos. As primeiras turmas de cada curso nas instituições, que são geralmente primeiro, segundo, terceiro e até o quarto período, elas são turmas maiores, e por ser turmas maiores, elas começam com 2 ou 3 dias de aula presencial. 2 ou 3 dias de aula presencial. Este é o primeiro motivo, né? Das turmas com 2 ou 3 dias de aula presencial. E o segundo motivo é que nas primeiras turmas também, são ministradas as disciplinas de núcleo comum. E algumas dessas disciplinas, elas valem para todos os cursos dentro de uma instituição. Disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia e até mesmo direitos humanos, né? Direitos humanos é uma disciplina específica do curso de Direito. No entanto, ela não é exclusiva, ela é dada em outros, agora com a nova metodologia, e ela é dada em todos os cursos nas instituições. Então, ela
ela também faz parte da grade de outras, de outros cursos. Então, essas disciplinas, elas podem ser dadas conjuntamente, elas podem ser dadas com várias turmas, então, elas estão no ensino ou por EAD ou remoto, né? Isso se deve não porque a faculdade quisesse, tá? Mas para cumprir os pré-requisitos estabelecidos pela vigilância sanitária, pelos órgãos de saúde, prefeitura, estado e até governo federal, as instituições receberam autorização para o retorno das aulas presenciais seguindo essas dinâmicas, tá? Então, nós estamos aí com retorno presencial, alguns de vocês têm 2 dias de aula, outros têm 3 dias de aula. Na medida que o curso vai avançando, o pessoal lá do 7º, 8º período já está tendo aula presencial, terão aula presencial todos os dias, tá? Todos os dias, inclusive aos sábados, que são as aulas do NPJ, tá? Então, eu sei que foi falado isso no primeiro e no segundo dia de aula, com o professor Marcelo, com o professor Reinan e a professora Flávia, né? Mas a gente tem que dar o reforço para deixar aí ficar bem claro essas situações todas, essa dinâmica toda, né? Para que essa dinâmica toda. As provas, a Yasmin perguntou aqui, né? Como é que serão as provas? As provas serão no remoto para as aulas remotas, no EAD para as aulas no EAD, ou provas ou trabalhos, e nas provas presenciais são provas presenciais. As avaliações, as atividades, o retorno não é normal. Então, para as disciplinas que serão presenciais, as avaliações serão assim também, tá, Yasmin? Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção para vocês aí, que é bem interessante sobre as aulas presenciais, é que a instituição nossa, né, ela se preparou bastante, bastante, bastante. Então, nós tínhamos ali 2 ou 3 corredores das salas de aulas específica do curso de Direito, né? Vamos dizer assim. Então, as classes agora, para as aulas presenciais de várias turmas, elas serão, elas terão encelamento, por exemplo, do 3º e 4º período, como tem essa aqui agora, né? Nessa aula nossa. Então, o 3º e 4º período tem essa mesma disciplina. Então, elas estarão junto dentro das salas de aula. Mas as salas de aulas, muitas salas de aulas foram aumentadas, né? Elas, elas, elas foram totalmente reformadas, aumentadas, para receber o público maior, os alunos em quantidade maior, com distanciamento social e etc. Né? Então, às vezes, você vai chegar na instituição, está acostumado numa sala determinada, mas aí vai ter que ir para outra sala. Os motivos são esses, né? E aí depende muito, como vocês sabem, tem muitas salas de aula na faculdade, e aí tem que atender todos os cursos, e todos os dias foram feitos, vamos chamar assim, essa engenharia, né, na faculdade, para que a gente possa atender a todos os acadêmicos aí de maneira segura, porque não era só abrir a faculdade, né? E teve instituições por aí, aqui mesmo em Anápolis e outras cidades que abriram colégios, faculdades de qualquer maneira e depois tiveram que fechar, porque não tiveram os cuidados mínimos necessários. E então, todos os órgãos de responsabilidade e controle ao Covid autorizaram o retorno às aulas a partir deste semestre, mas seguindo uma série de orientações básicas para prevenção e controle da Covid, né?
prevenção e controle da Covid. Então, por exemplo, na segunda-feira vocês estarão já lá nas aulas. É imprescindível que todo mundo assista às aulas com máscara, por exemplo, distanciamento social, e assim por diante, né? Esse é o novo normal, essa é a nova realidade que nós vamos conviver ainda, uns dias ainda. Eu acho que, e aí é a minha opinião, né? Eu acho que nós vamos conviver isso ainda desta forma, pelo menos até este semestre todo, né? Onde eu imagino que a vacinação aí já tenha alcançado um ritmo mais satisfatório, principalmente pelas pessoas que ainda teimam em não vacinar, né? Mas tem o seu direito e etc. A gente não entra nessa questão. Ok, gente? Tem mais alguma pergunta? Entenderam com respeito ao retorno dessas aulas? Da agora para frente? Tem alguma dúvida para esclarecer? Que queiram? Não, né? Tá certo, então, né? Ok. Outra coisa, o professor Marcelo pediu para avisar que ainda tem vagas para cursos do Qualifica hoje à noite e amanhã, né? Vocês já estão... ótimo, viu, Yasmin? Beleza. Vocês... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês podem participar... Vocês podem participar desses cursos do Qualifica. E como vocês sabem, é muito interessante, porque vocês têm disciplinas aí, tem que cumprir uma carga horária de atividades complementares, né? E a faculdade proporciona isso de tal maneira que vocês possam cumprir essa carga de atividades, carga horária de atividades complementares. Então, quem tiver oportunidade, participa. Ontem foi o primeiro dia, deu um boom muito grande, né? Lógico, eu não sei se tem, provavelmente não tem vaga para as aulas presenciais, mas a mesma aula na forma presencial me parece que também está sendo para as aulas remotas, né? Então, assistam, ok? É, a Yasmin está perguntando, e o Moodle já está pronto? Estão vendo a tela aí, gente? Está vendo a tela? Sim ou não? Vocês estão vendo a tela? Ou qual? Isso, Wilkerson. Pois é, então a tela já está prontinha, tá? Já foi liberada para a gente, então passou por uma... Sim, Obrigado, gente. Passou por uma reformulação todinha, tá? E passou por uma reformulação todinha, e aqui já está tudo pronto, tá? Aí tem um layout diferente para vocês, vocês já sabem mexer no Moodle. Aí a gente vai preparar a sala de aula todinha para vocês, tá? Nós vamos deixar aqui. Duas coisas que a gente vai falar para vocês sobre o plano de ensino que a gente estará postando para vocês e comentando com vocês a semana que vem. Nós não colocamos, nenhum professor colocou de propósito, pois a instituição pediu para que todos os professores, durante essa semana, conversassem com os alunos, falassem das atividades todas, e semana que vem começassem, propriamente dito, na matéria, né? Nós vamos fazer a linkagem aí a respeito da nossa disciplina, comentar sobre ela. Aí estaremos... Tem um calendário aqui acadêmico, deixa eu ver aqui, já está pronto, tá vendo? Calendário acadêmico.
fiquem atentos para isso, gente. Pessoal, isso não vale para vocês, porque praticamente eu conheço todos vocês aqui, eu sei que vocês. Mas aqui deve ter representante, por exemplo, a Yasmin, eu sei que é uma dos representantes. Tem que avisar para o pessoal, tem que acompanhar essas datas aqui, né? E é impressionante, desculpa, não há crítica a vocês, mas de alguns de vocês que não fiquem atentos a prazo, né? E no direito, se perder o prazo, perde uma ação, né? Como diz o ditado, né? O direito não socorre aqueles que dormem. E, infelizmente, tem muita gente que perde o prazo. Então, tá aqui, tem um calendário, tem prazo final de matrícula, tem prazo para transferência, inclusão de disciplinas, aproveitamento de disciplinas, e etc, etc, etc. Tem dia aí das nossas provas, trabalho, tem tudo, está colocado aqui até o final do ano. Então, todo mundo tem que se adequar, basta olhar. Aí fica perguntando constantemente, né? Ah, eu não sabia disso, eu não sabia que nem tinha prova, né? Pasmem. Mas tem que acompanhar, além da gente vai colocando isso paulatinamente. O plano de ensino será colocado semana que vem, e aqui, ó, o link. Esse link aqui já está colocado da nossa aula. Então, nós estamos seguindo o mesmo modelo, porque tem muita gente regularizando a situação, tá? Mas a partir da semana que vem, a partir talvez da outra semana, a gente não vai colocar mais o link na sala de aula, não, tá, gente? Então, por exemplo, deixa eu ver se ele já está aqui, ó. Ó, já está aqui, ó. Lá vai aparecer, ó. Ó, o Titi vai aparecer, ó. Ó, ó. Ah lá, o Titi. Isso aí. Então, vai aparecendo, né? E está aqui na primeira página. Fiquem atentos para isso. Tá ok? E aí a gente vai colocando, né? A gente vai colocando todas as. Aí a gente vai colocando toda semana as aulas, nós vamos colocando material nosso, tá? Nós vamos colocando slides, materiais e assim por diante. Toda semana a gente vai colocando, toda semana estaremos colocando, ok? Ah, a Yasmin estava perguntando, e tem uma coisa aqui interessante, Yasmin. Ah, não é mais não? É a Maria Eduarda, a Duda agora? Eu lembro que você era. Não, professora, eu nunca fui, não. É só a Eduarda. É porque, como ela tá representante solo, aí quando ela não pode fazer alguma coisa, eu ajudo. Não, mas é a outra Yasmin que eu estava vendo aqui também. Mas ótimo. Mas e a Maria Eduarda não está aqui. Mas independente disso. Outra coisa, eu vou colocar um e-mail aqui agora. Eu vou colocar um e-mail aqui, ó, professor tal. Quando vocês precisarem de contato, vocês é, vão fazer o contato conosco ou com qualquer outro professor, tá? É, é, por aqui, primeiramente, e de preferência, tá? Porque aqui será o contato oficial. Porque o WhatsApp, gente, o WhatsApp, ele é uma boa ferramenta, mas fica muito complicado, às vezes, por exemplo, lá no grupo, de todo mundo, a todos os professores, e aí os alunos vêm, faz uma chamada lá, mas muitas vezes a gente não sabe nem para quem está endereçado. E aí tem que se resolver muitos problemas, então, de preferência, vai entrar aqui em contatos com a gente por meio de e-mail, tá? A gente recebe notificação toda hora, por exemplo, eu já recebi 7 aqui, ó, de ontem para hoje, tá vendo? E isso aparece no meu celular também, tá? Então, tá aqui, eu não vou abrir não, porque senão vocês vão ver e eu não sei, né? Já pensou se tem algum aluno já então, está aqui as notificações. Isso de ontem à noite para cá. Então, a gente vai respondendo. Daqui a pouco eu vou responder tudo isso daqui. E, além do mais, como vocês sabem, né? Esse WhatsApp aí fica complicado, às vezes, para o professor Marcelo, que é sozinho. Deixa eu mostrar um negócio para vocês também. Deixa eu até confirmar aqui.
Estão olhando aí, né? Pois são. Cristiane tá aí, David tá aí, Beleon tá aí, Eduarda, a Esther tá aí, que eu tô vendo, Gabriela tá aí, Gabriele, Graziela, Joabe, Lucas Mendonça, Marcos Vinícius, Natália parece que está, Pétala, Priscila, Tailane, ó, o Thales aqui. Ah, é, o Thales tem que estar mesmo. O Walter, o Wilkerson, Yasmin Rodrigues dos Santos. Vou ver aqui uma coisa. Vou ver aqui. É, a Yasmin 2. Cadê? A Pétala tá. Viram, gente? É, então, Yasmin, aí já respondendo a sua pergunta, outra coisa muito interessante também, é que a instituição, essa semana, ela já está fazendo a linkagem todinho para todos os alunos. Todos os alunos que estão tendo acesso ao Moodle, automaticamente já está tendo o acesso lá no portal, lá no TOTS, tá, gente? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque às vezes o aluno não fazia sua grade e demorava a fazer a grade, tinha acesso ao Moodle, mas ficava meio complicado. Agora está tudo lá, pelo menos de vocês todos aqui, com exceção só da outra Yasmin, mas deve estar sendo inserido até amanhã, né? Provavelmente está sendo inserido até amanhã. Então, a faculdade fez um esforço tremendo, lá na faculdade está muito complicado, assim, muita gente, justamente para organizar isso. Tudo isso com o intuito de fazer, de atender vocês de maneira mais prática e melhor. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ah, outra coisa, esse e-mail aqui não quer dizer que a gente não vai responder pelo contato, pelo WhatsApp, não, tá? Eu estou querendo dizer que se precisar de alguma coisa, mande por aqui, que é mais fácil. Mande por aqui, tá? É, pode, pode mandar para a gente aí sem problema algum, tá bom? Mais alguma pergunta? Que chique, né, Esther? Esther. Aqui, Duda, Leon. Tá, todos vocês estão inseridos, ok? Então vamos falar da nossa disciplina, né? Vamos falar da nossa disciplina. Hoje, slide, estão vendo aí agora? Não, né? Slide. Cadê vocês? Não, né? Amanda chegando agora. Amanda tá lá, ó. Isso aí, tá bom. Já eu posto aqui o slide para vocês. Olha, gente, hoje não é aula.
Hoje é uma discussão, nós vamos fazer um link para a nossa aula especificamente. Nós estaremos comentando aqui com vocês o que a gente vai trabalhar. A Yasmin já estava curiosa, já, né, em saber o que é que a gente ia trabalhar e qual a relação que tem essas disciplinas aqui com um curso de Direito, né? Então, essas disciplinas aqui, elas são teoria constitucional, elas são direito constitucional, né? Então, vocês já viram com a professora Luane, se eu não me engano, teorias e fundamentos constitucionais. Depois, provavelmente, ou com a Luane ou com a professora Bárbara, entes federativos. E agora, nós vamos estudar com vocês, né, a última parte do direito constitucional, chamado instituições democráticas e ordens constitucionais, tá ok? Estaremos aí trabalhando isso com vocês durante o semestre. E aí nós vamos fazer um comentário breve a respeito disso. Nós não vamos estar dando uma aula especificamente, justamente por orientação, inclusive, dos professores, da coordenação, e todos os professores estão fazendo isso, mas a gente, sim, estamos falando e comentando com vocês o que nós vamos ver. E aí a gente termina o direito constitucional e depois, se eu não me engano, no semestre que vem, vocês terão uma disciplina chamada processo constitucional, né? Processo constitucional, se eu não me engano, não tenho certeza. Vocês estão... falar nisso, quem é do terceiro período aqui? Especificamente. Aqui, agora, do terceiro período. Todos vocês, né? Não, então tá bom. Peraí um pouquinho. Quem é do quarto período aqui? É do quarto. Quarto período, quarto período, quarto período. Só o Joab. Tem o Joab, a Gabriela. Não. Só o Joab, a Yasmin Peixoto. Por... Ok. Uhum. Só vocês dois, né? Eu estou perguntando porque hoje também nós vamos fazer tudo comentário aqui do projeto Integrador 3, né? O Joab e a Yasmin já fizeram, né? Semestre passado, os dois aqui fizeram. Então, só tem vocês dois. Então, e aí vocês terão o processo constitucional, se eu não me engano. É esse semestre, o Joab, que vocês estão tendo? Você e Yasmin também? Não, né? Eu acho que é no semestre que vem. Eu acho que é no semestre que vem. Olha, a nossa disciplina chama instituições democráticas e ordens constitucionais. Então, vejam bem, o que vocês entendem, ou alguém sabe um conceito de instituição? Alguém sabe? Que são instituições democráticas? Pois é. Ninguém quis colocar aí o que são instituições?
Estão tomando café? Não chamam o professor? Vamos dizer, eu posso falar aqui mais ou menos por alto, mas não sei. Isso, pode falar, deve falar. Existe instituição religiosa também, né? Eu acho que é tipo instituir alguma coisa, uma ideia, sei lá. É algo que passa a ser estabelecido, tipo isso. Muito bem, quem mais? Aí vocês estão tomando café e me chama também, só o Walter que não estava. O Joab, né? Fica fazendo graças, fica passando figa no professor, isso é até pecado, viu, o Joab? Quem mais? Alguém quer dar uma dica aí do que é instituições democráticas? É. Então, vejam bem, a nossa disciplina, tá, é chamada de instituições democráticas e é chamada de ordens constitucionais. Então, nós temos dois principais assuntos que nós vamos trabalhar com vocês durante o semestre, né? Então, nós para entendermos, né, o que são isso daí, o que são as instituições democráticas e relacioná-las com o direito, né, nós precisamos primeiramente definir, né, o que são instituições. Então, o que são instituições? Instituições, elas são estruturas, são órgãos, são mecanismos, tá, de ordem social, ou seja, são mecanismos de organização social com o objetivo, que regulam, né, que tem como objetivo regular o próprio comportamento dos indivíduos dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. As instituições, elas são identificadas sempre por uma função social. O Walter, por exemplo, falou aí de igreja, né? Então, as igrejas é uma instituição religiosa que tem um determinado fim religioso, né? Então, as instituições são sempre identificadas por uma função social. A igreja é uma instituição social. A, a família é outra função social. A família tem como função social a convivência e a formação de um grupo familiar para perpetuar a espécie, para melhor relacionamento e etc, etc. Então, as instituições, elas são identificadas pela sua função social. Essa função social, ela transcende, né, o próprio indivíduo e as próprias intenções é, é, do ser como um todo, né? Todas, vejam bem, todas as instituições, todas, sem exceção, elas estão organizadas sob um conjunto de regras e normas que tem como objetivo a interação entre os objetivos, que tem como objetivo a interação entre os indivíduos e as próprias organizações sociais. Então, nós já fazemos parte de uma sociedade. Na medida em que nós vamos crescendo, né, e nós vamos nos ambientando, nós nascemos com uma tábula rasa, né? Mas na medida que a gente vai nascendo, que a gente vai vivendo e crescendo, aí a gente vai sendo inserido e ganhando obrigações, direitos e deveres dentro dessas instituições, né? Então, a gente nasce dentro de uma família e ali a gente é ensinado a cumprir observar determinadas regras. A gente vai para a igreja, a gente tem que observar determinadas regras do qual nós fazemos parte na igreja. Nós estamos aqui na escola, né? Nós estamos aqui na escola, vocês têm que cumprir determinadas obrigações para fazer parte das formas organizacionais de cada instituição. Então,
o objetivo principal de cada organização, de cada instituição, né, é auxiliar e regulamentar o próprio processo de socialização. Hoje nós vivemos numa sociedade que, para nós vivermos em sociedade, cada um tem o seu papel a desempenhar, e cada um tem que cumprir aquilo que está estabelecido pelas instituições para que possam viver de maneira organizada, tá? E, de maneira mais ampla, as instituições, elas têm uma série de regulamentações, de leis, de regras, que têm que ser observadas para o bom funcionamento desta sociedade do qual todos nós vivemos, né? Então, queremos viver de maneira ordeira, pacífica, né? Regulamentada, organizada, nós temos que observar aquilo que está determinado nas instituições e aquilo que está determinado, acima de tudo, no ordenamento jurídico. Porque a maior instituição que regulamenta o comportamento do homem na sociedade, do indivíduo na sociedade, é justamente as instituições democráticas dos quais nós vamos ver, né? Então, nós temos muitos exemplos de instituições, como nós já falamos aqui, família, né? Escola, igreja, né? Dentro da família, nós temos o casamento, que é outra instituição. O Walter falou da religião, mas aliás, o Walter falou da igreja, que é uma instituição religiosa, mas nós temos a religião propriamente dita, né? No nosso caso aqui, nós não temos uma religião oficial ou uma religião civil, mas nós temos, a influência da religião é muito grande, mas existem países que têm religiões oficiais, como a Alemanha, que tem o luteranismo, a Inglaterra, que tem o anglicanismo, né? Outros países no Oriente que têm a religião oficial é o islamismo e assim por diante, né? E nós temos, né, instituições educacionais, como são as escolas, as universidades, as associações, né? Essas associações também podem ser associações de bairro, tá? E nós temos as instituições políticas que são fundamentais na sociedade em que vivemos, né? Nós temos as instituições políticas que são formadas pelos órgãos específicos de realização da política, como, por exemplo, os tribunais eleitorais, a justiça eleitoral, os partidos políticos. Então, tudo isso são instituições do qual todos nós estamos inseridos e do qual todos nós fazemos parte. Então, instituições são isso. Isso aí. Não, isla não, né? Inclusive, Joab, eu sou flamenguista, né? Como vocês sabem, né? E o Isla não está com nada mais. Então é islamismo. Só brincando com você, tá? Tá velho, né, Walter? Realmente tá velho, não tá dando conta de correr. Você viu ele domingo? Ele entrou, jogou 15 minutos, o cara cabeceou nas costas dele. Nossa, mãe, fez nada. Não viu nem onde é que o menino passou nas costas dele, né? Então, nós vamos aqui discutir isso com vocês, né? Pois bem, vejam o título. É lógico que isso aqui não é uma aula de sociologia, onde eu vou estar estudando com vocês o processo social. Aqui não vai ser aula de religião,
porque isso aqui nós não vamos estudar a religião, nem vamos estudar aqui o direito civil no que diz respeito, por exemplo, a casamento. Nós vamos falar, sim, de instituições políticas aqui, mais especificamente dos partidos políticos, do próprio sistema eleitoral, apesar de que nós sabemos que vocês já tiveram aula, inclusive tiveram aula comigo, onde nós falamos partidos políticos, eu acho que sim, né? Comigo, né? Ou com o Teberge, foi comigo, né? Onde nós falamos de partidos políticos e nós falamos de partidos políticos e nós falamos de sistema eleitoral. Ah, sim, pois é, foi no direito eleitoral, né? No entanto, nós vamos dar aqui enfoques totalmente diferentes com vocês aqui. Nós vamos estar discutindo isso com vocês, tá? E por que que nós vamos discutir isso aqui com vocês, tá? Porque são instituições que guardam, são instituições que preservam, são instituições que têm como objetivo guardar, zelar pela ordem do nosso país e, acima de tudo, zelar pelo conjunto de leis maiores que nós temos, que é a nossa própria Constituição, que é o princípio norteador de todo o conjunto de regras do nosso ordenamento jurídico, inclusive ordenamento social também. E, além do mais, todas as outras instituições estão relacionadas com as instituições democráticas, as instituições políticas e jurídicas do nosso país. Tá? Bem, as instituições democráticas, o próprio nome já está falando, são as instituições mais amplas, são as instituições que zelam pelo direito constitucional. Então, nós estaríamos aqui, sim, discutindo com vocês, nós estaremos discutindo e vai ser inevitável a gente não falar de partidos políticos, de sistemas eleitorais, de democracia, tá? Nós vamos falar. E aí, talvez, alguns de vocês possam ficar assim, poxa, mas eu já ouvi isso daí. Eu sei que vocês já ouviram, mas a gente tem que estar relacionando o tempo todo isso com vocês, tá? Vocês têm que colocar na cabeça de vocês, e eu sei que talvez para muitos eu não precisaria nem estar falando isso novamente, que o direito, ele não é uma disciplina que é só um conjunto de normas. E normas, leis e regras que ordenam a sociedade. Não é. Não é. Tem muita gente que pensa que a ciência jurídica é isso, né? Vocês já até estudaram doutrinadores como Hans Kelsen, por exemplo, que falava que o direito é único, exclusivamente direito, que é normas. Não é. Não é. Vocês já perceberam, todos os professores que vocês já tiveram, eles estão relacionando o direito com política, com economia, né? Com a própria religião, que eu sei que tem muitos que gostam aqui, com casamento, com família e etc. Porque o direito regula tudo isso. Então, vocês não fiquem preocupados e fiquem pensando, eu já vi. Não, não viram. Só que não dá para a gente falar em direito se eu colocar, não dá para mim falar em instituições democráticas se eu não analisar dentro desse escopo todo, dentro dessa realidade toda. Tá bom? Ok? Isso aí a gente precisa já deixar claro. Semana que vem eu vou dar uma voltada nisso daqui, né? Pois bem, instituições democráticas, tá? Essas instituições democráticas, elas são organizadas, tá? E representadas por meio de leis, de normas jurídicas,
normas morais, por regras eleitorais, tá? Que nós falamos isso com vocês, com políticas públicas, com partidos políticos, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, do qual vocês estudaram no semestre passado com entes federativos, né? E estrutura do Estado. Então, tudo isso são estruturas, então, são estruturas democráticas, né? O direito eleitoral que vocês falaram aí, que já começaram, que trabalharam já alguma coisa comigo, né? Então, no direito eleitoral, nós estudamos sistemas eleitorais. Um sistema eleitoral, né? Um sistema eleitoral é um sistema que transforma a vontade popular, que é o próprio voto, né? Em mandato, dando origem àquilo que nós chamamos de democracia representativa. Então, nós vamos ver na Constituição, eu não vou falar aqui para vocês de sistema proporcional, sistema majoritário, e não vou falar aqui de voto, né, especificamente, com vocês, mas nós vamos mostrar para vocês, dentro da Constituição, a obrigação dos órgãos específicos e das instituições, de uma maneira geral, de protegerem, né, esta instituição democrática, mostrando para vocês as leis e os regramentos jurídicos disso, tá? Os partidos políticos também, que nós estivemos juntos, né? Definimos com vocês, partidos políticos são entidades organizadas por participantes voluntários, por pessoas voluntárias, que se unem e que formam um partido político que vai competir, né? Competir pelo poder político. Falamos isso com vocês lá, ou o professor Tebert falou com vocês lá, em ciência política, onde utilizou a ideia de Max Weber, né? O objetivo maior das pessoas é chegarem ao poder, ponto, e acabou. E o melhor mecanismo é os partidos políticos. Mas o partido político não tem só o objetivo de defender, buscar o poder político, né? O partido político também responde pelos anseios da sociedade, da população de uma maneira geral. Então, os partidos políticos devem ter uma força tremenda, pois ele representa democraticamente o povo. Um outro exemplo aqui é o STF, Supremo Tribunal Federal. Olha o que eu estou falando, apesar de dos ministros do STF não serem eleitos democraticamente, eles são uma instituição democrática, né? Eles são uma instituição democrática e ele tem como finalidade, como finalidade guardar a Constituição Federal, né? Guardar a Constituição Federal, pois o STF é o quê? É a instância máxima do judiciário e é o STF, como representante do judiciário, que garantirá as ações do legislativo e executivo, desde que esteja de acordo com as normas constitucionais. E aí estaremos estudando com vocês, né? Staniele. Bom dia, Staniele. Bom, estão pensando que é só isso? Não, não é só isso, né? Não é só isso. Existem outras situações que estaremos discutindo aqui com vocês dentro das instituições democráticas. Por exemplo, situações de como o Estado se organiza ou se prepara para defender
o próprio Estado, e, ah, e a população, e a população de uma maneira geral, diante de situações de crise, diante de situações que envolvam determinadas anormalidades constitucionais, né? Por exemplo, nós vamos discutir com vocês uma situação de crise. Aliás, vamos discutir, não. Nós estamos vivendo, inclusive, uma situação de crise que é o coronavírus, né? Essa pandemia do coronavírus, ela ameaçou diversos estados nacionais no mundo todo. Não foi só no Brasil, mas todo o mundo teve ameaçado os estados nacionais. E aí a gente vai discutir como é que os estados lidaram com essas situações de crise, né? Como é que o Estado se preparou para situações dessas de anormalidades, vamos chamar assim, né? De situações excepcionais para preservar a ordem, né? Pois na nossa Constituição está prevista uma série de regras que são chamadas de regras excepcionais para a manutenção da ordem, ou para a manutenção da ordem, vejam bem, ou restabelecimento da ordem, tá? Social, para que o Estado não fique perdido. Então, por exemplo, né? Em momentos de crises, né? Em momentos de crise, vamos pensar num caso mais excepcional ainda. Invasões estrangeiras, né? Invasões estrangeiras ameaçam uma soberania nacional. Está escrito o que deve, como o Estado deve se preparar por essa situação. Por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês. Por exemplo, que a Constituição, ó, isso aqui é a regra nossa, tá? Por exemplo, diante de intervenções, no artigo 34, né? Então, a União não interverá nunca, nem em Estado, nem no Distrito Federal, a não ser, vejam bem, para manter a integridade nacional. Então, está havendo uma baderna muito grande, numa cidade provocada por PCC, milícia, Comando Vermelho. Então, a segurança fugiu da regra. Então, pode pedir socorro, pode haver intervenção nesse sentido aqui. Tá? No caso que eu disse aí, de uma invasão, né? Aí sim pode haver uma intervenção, de acordo com o que está escrito lá no artigo, no parágrafo 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação, tá? Com o objetivo de, de preservar de preservar a ordem pública. Olha só. Então, isso daqui são instrumentos que o Estado tem, que são chamados de instituições ou mecanismos de gerenciamento de crises, vamos chamar assim. Quer ver outro? Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Outros mecanismos, né?
Daqui a pouco a gente comenta. O estado de sítio. O que é um estado de sítio? Estado de guerra, né? Então, no artigo 137, presidente da República, ouvido o Conselho da República, o Conselho Nacional, poderá decretar estado de sítio nos determinados casos, greve de comoção nacional ocorrentes de fatos que comprovem ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, né? Declaração de estado de guerra, quando houver guerra, tá? E etc, e etc, etc, né? No artigo 142, nós temos as Forças Armadas, tem muita gente que eu sei que é das Forças Armadas, né? Constituídas pela Marinha, no 142, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base em hierarquia e disciplina, sob a autoridade do presidente da República, que destinam-se à defesa da pátria. Vejam bem, que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, com o objetivo e por iniciativa de qualquer desses para manter a lei e a ordem. Para manter a lei e a ordem. Ah, mas instituições, as Forças Armadas são instituições? Sim, gente, são instituições democráticas que preservam a ordem nacional. E aí, então, nós vamos estar discutindo e vamos falando como é que isso funciona. Vamos falar em que situação dá um estado de sítio, um estado de defesa, qual a função das Forças Armadas, né? As Forças Armadas não é só... as Forças Armadas não não é só o Exército, Marinha, né? E Aeronáutica, né? As Forças Armadas, ela é formada por esse conjunto, que são instituições nacionais e elas são instituições permanentes. Não há, não, no, é imprescindível, né, essas instituições justamente para manter a ordem, tá? E por que são chamadas de instituições também democráticas? Porque o objetivo principal deles, dessas instituições, é manter a estrutura democrática, né? Manter a estrutura democrática, tá? Então, nós vamos ver nos incisos que nós acabamos de ver, em algumas situações, que algumas das obrigações das Forças Armadas, né? Outro papel também, né? Outro papel também dessas instituições é manter a segurança pública. Manter a segurança pública. E a segurança pública é constituída, né, por duas polícias, de uma maneira geral, que nós chamamos de polícia administrativa, que atua de maneira preventiva, e a polícia judiciária, que atua de maneira repressiva. E aí nós vamos discutir isso nas próximas aulas, né? Então, nós temos a Polícia da União, também dividida, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, né? Que atuam de maneira preventiva e repressiva, né? Nós temos as polícias do Estado, que são as polícias civis, que atua repressivamente. Nós temos as polícias militares e os corpos e o corpo de bombeiro. Nós temos a polícia do Distrito Federal, tá? Que atua de maneira híbrida, né? E algumas polícias de município. Então, isso daí são instituições que têm como objetivo garantir as instituições democráticas, ou seja, que tem como objetivo garantir a democracia no país, tá?
E aí nós já falamos com vocês, eu já falei, o professor Teber já falou, a professora Luane já falou, a professora Bárbara já falou. Então, nós somos uma república. Nós somos uma república, tá? E se somos uma república, a democracia é fundamental. A democracia é fundamental. Mas preservar a democracia? Sim, devemos preservar a democracia, né? A democracia, a, a democracia é fundamental em uma república. Tá? Eu quero a democracia. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Não, ela é. Sim, Abraham Lincoln falava isso, né? Ele falou isso lá em 1860, 50. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele falava isso, mas eu preciso entender isso, né? Aliás, os gregos já falavam isso, né? Os gregos falavam isso, mas a democracia, ela é essencial. E por que a democracia é essencial? Porque, segundo a maioria dos estudiosos, sociólogos, doutrinadores, a democracia é fundamental para a instituição da justiça. Tá? Somente por meio da democracia será possível, por meio da democracia será possível a instalação da justiça, né? Quando quando a gente observa uma sociedade totalmente desigual, com muita desigualdade social, a gente observa que a justiça ela não tem força. E, consequentemente, quanto mais injustiça tem, menos democracia nós temos, né? Então, nós temos que lutar e preservar por este ambiente na democracia, né? A democracia, mas a democracia tem problemas? Sim, lógico que tem, né? A democracia tem problema? Sim, é óbvio que tem. Nós estamos discutindo isso com vocês. Vocês estão fazendo direito e tem que perceber isso o tempo todo, né? Ah, existem outras formas? Sim, existem outras formas de governo, né? Mas entendemos, não somente eu, mas a nossa sociedade entende que a melhor forma de governo ainda é a democracia. Eu gosto muito de Churchill, né? De Churchill e Rui Barbosa, né? Quando eles falam sobre a democracia. Rui Barbosa, que foi o nosso estadista, ele falava, olha, a pior, vejam bem, a pior das democracias, das democracias é melhor do que a ditadura. Concordam com isso? Deixa eu ver se vocês estão aí. Concordam com isso? Por quê, Joab? Sim, não e por quê? Peguei, né, Joab? Pensou que eu não ia perguntar, né? Sim, que é bonito falar de democracia. Dá vontade da gente chorar, né? Dá vontade da gente. É lindo, é maravilhoso. Não é, Walter? Desmarca aí, Joab. Desmarca aí e fala. Por quê? Olha, primeiro dia de aula. Vou começar a dar um exemplo prático. Ah, não, por exemplo, né? Talvez o Joab esteja falando aí, porque o professor falou, pegou no pé dele aqui, né? Mas ele teve a liberdade de falar ou não. Então, olha só que situação é essa, né? E
Rui Barbosa, ele já falava isso. Sim, eu concordo com ele, porque era muito ruim. É muito ruim um período de ditadura, né? Muito ruim um período de ditadura. Nós estamos, a maioria de vocês não viveram, né? Eu nasci no período da ditadura. A maioria de vocês não nasceram depois da ditadura, né? Depois da reabertura política que nós tivemos. E a nossa ditadura que passamos aqui foi muito complicada também. Talvez com um número menor de mortes do que vários outros países, mas isso não quer dizer que nós não passamos por seríssimas dificuldades. As pessoas não podiam ir nem vir, não podiam falar, não podiam ir para a escola, não tinha liberdade para nada, né? Converso com meu pai, bom, meu avô morreu com 103 anos, conversava muito com ele, né? Então, meu avô, com 103 anos, ele morreu tem uns 10 anos, mas eu me lembro da gente conversar muito, ele contava das ditaduras, dos períodos conturbados que o Brasil já passou. Nós temos 100 anos, 120, 130 anos só de república, 130, entre 130 e 140 anos de república, e nesses 130, 140 anos nós já passamos aí por 3 períodos ditatoriais, né? Do qual o mais longo foi esse de 22 anos, aí 21 anos, 22 anos que nós passamos, e nós passamos por período, se somarmos isso tudo, dentro da nossa república, nós já tivemos aí quase 30% desta república, tá? Que vivemos, mais de 30% da nossa república, ela teve os princípios todos democráticos rompidos, né? Então, a gente tem que preservar isso. Isso tem umas consequências grandes, tem consequências terríveis para isso, né? E o Brasil viveu tremendamente e sofreu muito com essas situações todas, por essas dificuldades todas, né? Com essas dificuldades todas. Então, é por isso que nós devemos preservar as instituições democráticas. Então, por mais que a democracia tenha problema, por mais que exista pessoas por mais que exista pessoas que fale contra a democracia, né? Por mais que exista, tem que ser preservado, tem que ser trabalhado. É, é, ah, antes de ontem, né? Antes de ontem, hoje é quinta, acho que foi. Antes de ontem ou terça, não sei. Acho que foi. Vocês viram, né? Aquele menino no podcast dele lá, o Monark, e o Kim Cantegari, e mais um outro aí, um podcast aí defendendo o nazismo, tá? E aí, nas redes sociais aí, já tem congressistas até pedindo cassação de congressistas, já, a Procuradoria-Geral da República já tem falado que as pessoas têm que responder criminalmente por estar defendendo o nazismo. Tem pessoas que foram mandadas embora de emissoras de televisão porque fez o sinal da suástica, né, do nazismo. O cara que era dono da própria empresa de podcast, que é o Monark, né, pode ser despedido, entre aspas, pode perder a sua própria empresa. Por que isso, gente? Já foi, né? Ontem à noite eu estava lendo. Pois é, já foi. Então, ora, gente,
Mas está sendo exagero? Não, não é exagero, não. Gente, é, é, o- o- as pessoas não podem ficar defendendo uma coisa que foi. Pois é, o sócio comprou a parte dele. Pois é, porque ia perder tudo, né? É, eu não sei, eu não li. Porque fizeram uma apologia, como o Walter está falando, ao nazismo. O nazismo é crime. E no mundo todo. E agora a onda está aqui no Brasil, alguns defendendo o nazismo, como o próprio Kim Kataguiri falou, que é deputado federal, que é um jovem como vocês, tá? Que é um jovem como vocês, tá? Que é o fundador do Movimento Brasil Livre, é um dos fundadores do Brasil Movimento Livre, vim falar uma besteira muito grande como ele falou, né? Ele falou que o povo alemão errou muito em criminalizar, como vocês estão falando aí, errou muito em criminalizar o nazismo. Que idiotice! Gente, mas o que é isso? Né? E independentemente disso, né, diz que eu não vi, mas diz que o programa durou muito tempo no podcast eles conversando, e aí diz que eles bebem café, diz que tá bebendo umas biritinhas lá e começou a falar quase, né? Falar muita coisa que não devia falar. Mas não interessa, não interessa. Esse tipo de coisa está guardado no subliminar da pessoa. Se falou ou não, se está de fogo ou não, foi outra emenda, não interessa. De fazer uma defesa às instituições democráticas a uma situação como essa, não pode, não deve e tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado, sabe? É, esse Kim Kataguiri aí um jovem, 20 e poucos anos aí, lutando aí por um Brasil, teve um papel importante para tirar a Dilma, né? Para tirar a Dilma lá no impeachment dela e tudo mais. E aí vem falar besteira, sabe? É, o mínimo que ele tinha que fazer era se retratar. Eu estou falando isso, eu estou falando dele. Eu estou falando dele. Porque ele é um representante político. E isso é muito grave. Porque ele está num partido político. Ele está num partido político, tá? Que tem por obrigação defender a democracia e a Constituição de um povo, a nossa Constituição. Aí ele vem falar e vem defender esse tipo de coisa, né? Ah, né? Ele não sabe nem o que é do nariz dele. Fica, observe a biografia dele, né? E assim, não é só ele, não. Tem muitos outros políticos aí que fica que esse oba-oba aí, com essa coisa errada toda, né? E, enfim, é complicado esse tipo de coisa, né? Então, nazifascismo, gente, o nazifascismo matou 50 milhões de pessoas, no mínimo 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Foi uma bestialidade muito grande. Foi uma das maiores bestialidades do ser humano, que, na minha cabeça, deixou de ser humano e se tornou um ser bestial. E aí eu me encabulo ainda com pessoas que falam que isso não existe. Que isso não existe. O Holocausto nunca existiu. Como que não? Meu Deus do céu. Como que não? É, é, algumas pessoas parecem. Já viu que troço que põe no cavalo assim na frente, assim, né? Taipa, né? Um troço que põe na frente do cavalo assim, só o cavalo ficar olhando para frente, o burro, né? Olhando para frente, porque esses animais balançam o rabo lá atrás e ele consegue ver, tem 180. É ali na rédea, né? Não é na rédea mesmo, Walter, é taipa mesmo, né? Coloca assim, né? Tem a cangaia, aí passa a cordinha, coloca na boca deles e tem um negócio para eles. Então, é por isso que você domestica e coloca o burro, né, de carga, vamos dizer assim. O burro é chamado burro de carga, porque ele carrega muita carga.
porque ele fica com medo. O cara coloca a carga dele e fica batendo, ele não fica vendo que está com medo. Então, esse tipo de pessoas são pessoas alienadas que só olham para, assim, ó, e fica falando que não existe esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Né? Isso eu estou falando de o que aconteceu ontem. Né? Estou falando de coisas que aconteceu ontem. Né? É, é, vocês falaram em direito eleitoral, né? Nós conversamos a respeito de direito eleitoral no semestre passado. Pelo amor de Deus, gente, tem gente falando aí que esse processo nosso é um processo eleitoral que tem. Ajuda aí, gente, sumiu o nome aqui. Que tem fraude por causa dessas urnas eletrônicas, né? Que esse processo é fraudulento e já está falando que vai ter fraude para o ano que vem, aliás, nesse ano, né? Nas eleições que vem. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que prestar atenção, inclusive nesses políticos, que, na verdade, aí está querendo buscar o seu próprio interesse político, né? E fica falando essas idiotices aí, fazendo acusações infundadas. Ora, na minha cabeça, eu acho que o processo eleitoral ele pode e deve ser melhorado o tempo todo. Ele deve ser, ele tem que ser melhorado, né? Eu penso, inclusive, e não vejo mal nenhum que o voto também possa ser impresso. Também possa ser impresso. É minha opinião, certo? Agora, tem uma distância muito grande. Não dá para essa próxima eleição. Tudo bem, não tem problema. Mas dá mais transparência? Ótimo. Coloque isso para as próximas eleições. Ou crie outro mecanismo que não precisa ser necessariamente esse, que dê mais transparência. É para isso que existe o direito, o próprio direito eleitoral. Crie mais mecanismos para que dê mais segurança, para que seja melhor. Não tem problema, sabe? Agora, daí eu falar que as eleições são fraudulentas é complicado. É muito complicado. Então, eu não acredito nisso. A gente tem que ficar de olho nesse tipo de pessoas, porque esse tipo de pessoas são situações bem complicadas, né? Então, por que nós estamos falando aqui com vocês isso, gente? Porque é no nosso ordenamento jurídico, né? Chegou com ele. No nosso ordenamento jurídico, trata desses freios, né? Freios e contrapesos para preservação das instituições democráticas, pois entendemos que as instituições democráticas são fundamentais para a organização da nossa própria sociedade, né? As instituições democráticas, elas são fundamentais para a estabilidade das forças na sociedade, que estão aí que estão em sempre disputas, né? Sempre disputas. Há instantes eu falei para vocês, né? Sobre o coronavírus. Vamos utilizar e vamos pensar um pouquinho sobre esse negócio aí do coronavírus, né? Desse problema da pandemia. A pandemia surgiu, e o que aconteceu? O que aconteceu com esse negócio da pandemia? Para pensar um pouquinho, eu e você. Virou um caos, virou uma bagunça. Estou falando só da pandemia. Virou um caos, virou uma bagunça. O tanto de gente que morreu e que está morrendo ainda,
aquilo ali a gente ficou perdido igual cego em tiroteio. Ficamos ou não ficou? Todos nós ficamos perdidos igual cego em tiroteio, né? Ou seja, não sabia nem para onde ia. Aí, o que o Brasil virou? E não foi diferente, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. O que o Brasil virou? Né? O Brasil, igual a música do Ney Matogrosso, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nós ficamos desse jeito, né? É, sai do espeto para cair na brasa. Estava assim. Olha como é que foi a situação. Pois bem, por que eu estou falando isso? Veio a pandemia, como é que, naquele primeiro momento, quem é que começou quem é que tinha que mandar? Quem é que tinha que organizar? Aí veio o presidente da República com algumas medidas, aí falou, opa, não é assim não. Aí os governadores falou, não, peraí, tem que fazer desse jeito. Aí depois veio outro e falou assim, ora, não, o governador não sabe nada não, quem sabe são os prefeitos. Né? Aí um colocava a polícia na rua para tirar a gente dali. Outro falava que tinha que pôr máscara, outro falava que não era nem para sair de casa, outro falava que não era nem para ir no supermercado comprar. Vocês lembram disso? Olha que bagunça que estava no início da pandemia. Olha a bagunça que estava ali. E ali, vocês acham que aqueles que estão investidos no poder, se não tivessem os freios e contrapesos, se não tivessem as instituições democráticas, vocês sabem lá o que poderia ter acontecido? Porque nós temos medidas constitucionais, nós temos medidas, inclusive, constitucionais, como eu acabei de dizer para vocês instantes, que as autoridades do executivo podem elencar, podem ter medidas, né, aonde eles podem governar com amplos poderes, em determinadas situações excepcionais que nós vamos discutir, dentre elas a própria situação da pandemia, né? Já pensou se nós não tivéssemos essas instituições democráticas para brigar, gritar e resolver este problema da pandemia? Tinha sido muito pior do que já foi, né? Por exemplo, falar a respeito do presidente da República, né? O presidente da República falava que não precisava de ter, como é que ele falava? Isolamento social, né? Que podia ter, uns falavam de isolamento social, outros falavam que não, aí falava de isolamento horizontal, isolamento vertical e assim por diante, né? Que era só isolamento dos velhos, porque a doença só matava velho. Outros falavam que não. Observe aquela bagunça, né? E aí o governador falava, não, eu que sou responsável pelo meu estado, eu que organizo. O presidente falava, não, é eu. E o município falava, não, é eu. Né? Tem que mandar dinheiro, sim, tem que mandar dinheiro para combater, né? Mas manda para quem? O presidente fala, não, eu que mando. O outro pegou e falou, não, eu que faço. Né? E aí teve uma mobilização de todas as instituições democráticas. Né? Então, por exemplo, para tentar organizar isso daí. Então, o isolamento foi feito. Alguns estados, o isolamento foi feito com mais foi mais amplo, né? Por uma série de fatores, não só questão de saúde, mas inclusive política, né? Querendo mostrar poder, querendo mostrar diversidade política. Não, aqui não, quem manda aqui é eu sou desse partido político, eu defendo o isolamento, né? Aí todo mundo viu aí as panaceias que houve, né? Mas aí teve que organizar. O governo federal teve, né, que criar um auxílio emergencial, mesmo sendo contra o isolamento social de maneira ampla, geral e restrita.
mas ele teve que criar, inclusive, tem um auxílio aí emergencial, que foi uma iniciativa dele, mas que teve que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Isso também é ponto positivo, né? O STF, do qual nós falamos, ele foi falando, olha, você tem que fazer isso, você tem, isso não pode, isso deve fazer, isso não deve, tem que botar na cadeia quem pegou e foi comprar, pegou dinheiro para comprar respirador na casa de vinho, e assim por diante, né? Essas coisas todas. Então, as instituições democráticas tiveram que aparecer para manter a estabilidade, para manter a ordem na sociedade. Agora, é isso que nós vamos estar aqui discutindo com vocês, né? Em épocas desses momentos, nessas situações, é que nós observamos a importância das instituições democráticas, pois as instituições democráticas, elas nos representam, e nos representam de modo coletivo. Ela organiza a nossa vida, ela coordena a nossa vida, elas tomam, inclusive, decisões por meio de, tomam decisões por nós, por meio de regulamentações no trabalho, no comércio, no consumo, que mais? No controle de preço, de inflação, né? E isso são exercidas por quem? São exercidas pelo Poder Executivo, são exercidas pelo Poder Legislativo, que nos representam por meio de leis, decretos, normas, né? E que buscam sempre relativizar e tentar equilibrar aí esses interesses conflitantes. E, além do mais, nós temos os representantes desses poderes aí, que devem, pelo menos, né, defender os nossos interesses, os interesses de quem nos elegeu, né? É, Vejam, no início, quando eu entrei aqui na nossa aula, a primeira coisa que eu fiz foi falar dessa modalidade de ensino, como é que se deve aí como é que se dará o curso nosso, que estará acontecendo, que já está acontecendo, né? Então, as aulas são remotas. Não foi nós que escolhemos isso, foi uma situação, né? Foi uma situação excepcional que surgiu, que surgiu. Então, as instituições democráticas, elas organizam, elas estão expressas na nossa Constituição, né? Na nossa Constituição, e nós temos que olhar isso daí, né? Nós temos que saber como é que isso é resguardado, saber como isso funciona, saber como isso é aplicado, quem tem a responsabilidade e a competência para, é, para, é, para organizar essa vida nossa aí, né? Gente, quando uma sociedade fica dividida, né, fica assim complicada, os cenários vão ficando muito complexos, né? E aí a coisa fica muito difícil de governo, principalmente entre executivo e legislativo. No entanto, também entre o judiciário. Então, observem para vocês verem como é que nossa sociedade está. Nossa sociedade está vivendo uma crise, uma crise que é política, que é econômica, que é social e que é de saúde, né? Nós estamos vivendo isso. Nós temos polarizações, nós temos uma sociedade dividida. Então, por exemplo, em plena crise, o governo federal não conseguiu governar. Não conseguiu governar. Nós não vamos entrar nos fatores aqui. O, 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 esse, o poder judiciário nosso
parece que nós temos 11 presidentes da República dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário toda hora enche, toda hora está falando, quase que eu falo, mas o nosso Poder Judiciário fala, o presidente faz isso, ele vai lá, não pode fazer isso. O presidente chama um cara para a Polícia Federal, não pode, tem que ser esse aqui, tem que ser esses. O presidente faz isso, aquilo lá, não. Parece que nós temos 11 presidentes da República dentro do STF, tá? Esse legislativo nosso, ao invés de ficar lutando para a gente, né, resolver os anseios nossos, está lá muito mais preocupado com seus próprios interesses, formando partido político aí, de olho grande na bolada que vão receber do fundo ministerial, do fundo partidário a partir do ano que vem. Ontem, por exemplo, foi autorizado aí a criação do partido político União Brasil, formado pelo PSL e pelo DEM, e que, na verdade, eles estão aí preocupados aí com aquela grande bolada que eles vão receber do dinheiro. Literalmente, né, gente? Literalmente com essa bolada do dinheiro, né? Eles ficaram preocupados com a maneira como o presidente governava, que cada um, que se é bom, se é ruim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas no mínimo que tinham que fazer era auxiliar eles neste período de crise, né, de Covid, para a gente ter uma conversa, para a gente ter problemas aí, né? Diminuir esses problemas. E aí, o que o Congresso fez? Bateu recorde em abrir em denúncias de CPI, de impeachment por aí. Eu nunca vi isso, né? Passou o ano todinho, gente, discutindo uma CPI da Covid, tentando colocar o Bolsonaro na cadeia, falando que ele era problemático. O que deu? Nada. O que vai dar? Nada. Porque ele não tem culpa disso dali. A gente tem que colocar no pingo nos is. Mas, independentemente disso, gente, eu não estou querendo de falar de A, de B, não estou querendo falar nada disso. Eu estou querendo dizer que a nossa sociedade, infelizmente, está dividida, né? Está dividida. E isso é muito ruim, né? Muito ruim. Então, a gente precisa entender esses cenários, né? Esses cenários complexos que estamos vivendo, apesar de haver uma polarização, né? E buscar uma solução conjunta. E é nessas horas que as nossas instituições, né? Ganham força. Ela tem devem ter um papel forte, né? Porque as nossas instituições democráticas, se são instituições democráticas, elas devem buscar sempre soluções que são baseadas nas leis, logicamente, tendo referência à própria Constituição Federal, do qual nós estaremos estudando aqui, como a Yasmin perguntou, né? E utilizando como meio o próprio poder judiciário, como árbitro, né? Como árbitro, mostrando que a decisão boa do judiciário tem que ser acatada e cumprida em situações conflitantes, né? Como nós já estamos falando com vocês, e eu já vou caminhando já para o final, né? O Brasil está numa democracia, é uma democracia, mas é uma democracia jovem, nós temos 30 anos de democracia, né? 30 e poucos anos. Então, por mais que nesses 30 anos nós temos aí um dos períodos mais longevos na nossa república, né? Nós temos uma
democracia que ainda é frágil. Nós temos uma série de problemas políticos eleitorais que todo ano aparece aí, né? Haja ver os problemas de corrupção ativa, passiva, lei da operações Lava Jato, uma série de coisas que acontecem por aí, né? De presidente que é preso e que quer ser candidato político de novo, né? Isso em outro lugar é complicado, né? Também a gente não vai discutir aqui agora. Mas o fato é que a nossa democracia ainda é frágil e a gente tem que trabalhar em cima desse aspecto democrático para consolidar a democracia, né? Nosso povo foi muito tempo governado aí por meio da força, do autoritarismo, né? E isso está gravado no nosso subliminar, vamos chamar assim, né? Então, uma parcela grande da população ainda não reconhece a importância e o valor da democracia. Do mesmo jeito que tem gente falando que não houve nazismo, tem gente que fala que não houve ditadura. Isso aí é complicado. Então, nós precisamos valorizar a democracia. Nós temos instituições sólidas, né, que estão também em transformação, mas nós temos que preservar essas instituições sólidas, né, fazer com que essas instituições, que as nossas instituições se tornem mais fortes e enraizadas no meio popular, né? Que essas instituições defendam os nossos interesses e as nossas necessidades, né? A nossa Constituição aí de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, ela é o tempo todo atacada e ela precisa ser defendida por todos nós, né? Mais ainda por todos aqui que estão participando e fazendo um curso de direito, né? Nós sabemos aí que nós temos uma cultura democrática muito frágil, com muitas dificuldades, né? Qualquer coisinha aí, a gente está querendo ir para a rua, para o impeachment. Vamos fazer impeachment. Não, gente. Impeachment é um dos piores remédios, democráticos que existem. Aqui no Brasil, a gente está achando que isso é solução. Isso não é solução. Veja, nós tivemos aí um problema do impeachment com o Collor. Resolveu? Não, porque depois nós tivemos da Dilma, que aí teve que dar um arranjo, né? Mas também a gente discute isso mais para frente. Resolveu? Não, está fazendo... tem CPI para fazer impeachment de Bolsonaro. E assim por diante. Gente, não dá. Isso aí não dá, né? A gente tem que entender que a melhor forma de fortalecermos as nossas instituições, tá? É por meio da democracia. Nós precisamos entender que a democracia é um ente vivo, dinâmico, né? Que tem seus problemas, mas que movimenta de lá para cá, ou, melhor dizendo, de acordo com as correlações de forças divergentes em disputa, né? Então, eu penso diferente de muitos de vocês pensam tal qual eu. Muitos de vocês têm o mesmo religião que eu, outros nem têm religião. E daí, qual o problema? A gente tem que conviver com essa divergência. Se vocês fossem igual a mim, esse mundo seria muito ruim, né? Eu sei que eu sou bom, mas eu sei que eu tenho meus defeitos, todos nós temos. E nós temos que ter ideias diferentes, posicionamentos diferentes, e nós temos que nos equilibrarmos. E é isso que a democracia fala. É isso que as instituições, para isso que nós temos essas instituições democráticas aqui, né? E essas instituições democráticas, elas representam a legitimidade dos interesses
de cada setor que compõe a nossa sociedade. Temos que perceber isso, né? Um regime democrático, ele é muito bom, e é por isso que por isso que várias outras pessoas defendem o regime democrático, né? Por quê? Porque ele permite muitas possibilidades de divergências. E é nessas possibilidades de divergências que nós devemos buscar a estabilidade, né? Uma estabilidade permanente de disputa. E essa estabilidade, né, elas são muito importantes, principalmente em momentos de crise, né? Eu tenho certeza, se nossas instituições estivessem mais unidas e convergissem para os mesmos objetivos que estão expressos na nossa Constituição, este problema que nós estamos vivendo da Covid tinha sido melhor trabalhado. Mas isso não é responsabilidade de uma única pessoa, de um chefe de governo, é de todos nós. E é por aí que a gente tem que pensar nessa realidade, né? Então, daí é o que nós chamamos da importância de resistência democrática, organizada sempre nas instituições fortes, que são capazes aí de representar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos interesses. E aí não interessa, tá, gente? Seja no meio estudantil, no trabalho, nas igrejas, no comércio, na produção, na moradia, no esporte, seja lá o que for. Todas essas instituições têm que manter aí o nosso bem-estar, né? E o próprio Estado brasileiro, que nós vamos estudar isso com vocês na próxima aula, deve ter como finalidade a manutenção do nosso bem-estar, né? Mesmo diante desta democracia muito frágil que nós temos. Ok? Amém? Pareceu pregação, né? Amém? Isso aí. Então, gente, hoje foi, na nossa aula, basicamente, foi uma apologia à democracia, nossas instituições democráticas, né? Então, o objetivo nosso foi fazer essa linkagem, porque daqui uns dias, eu tenho certeza, alguns, talvez não vocês, né, vão chegar e vai falar, para que o professor está falando sobre isso, né? Ou por que o professor está repetindo esses mesmos assuntos? Não, nós não estaremos repetindo, nós estaremos mostrando para você como é que isso funciona, né? Como é que isso aí funciona, não é mesmo? Ou pelo menos deve funcionar. E então estaremos aqui trabalhando isso com vocês durante o semestre. É lógico que ao retratarmos as nossas instituições democráticas por meio da nossa Constituição, que vai ser o nosso carro-chefe aqui, né? Nós estamos preservando estamos preservando aí a nossa essas mesmas instituições democráticas. Só que a abordagem será por meio das leis, normas e regras que ordenam o nosso sistema. Ok, gente? Gente, hoje é o primeiro dia de aula, só fazendo esse link nessa disciplina nossa, né? E aí eu pergunto para vocês, querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre nossas aulas? Querem... O que queres? O que queres? Querem alguma outra informação? Tá tudo certo? Ok. Então, ótimo. Então, tá joia. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Eu agradeço, então, a participação de todos vocês. Foi muito bom reencontrá-los novamente este ano aqui, né? Eu sei que tem outros que vão vir semana que vem. E vamos que vamos, então. Ok?
Nós vamos parar. Ah, deixa eu fazer a chamada aqui, porque aí eu transcrevo para lá, né? Ah, ótimo. Gente, é o seguinte, a Yasmin está perguntando, foi ótimo você perguntar. Vai ter aula do projeto integrador? Não, hoje nós não teremos a aula do projeto integrador, tá? Ela começa sempre na segunda semana. Então, nós vamos explicar para vocês o que é o projeto integrador. Na verdade, vocês já sabem, né? 1, 2 e o 3. Nós estamos no terceiro. O Joab e a Yasmin, né? Já fizeram, estão aqui. E aí nós teremos a nossa próxima aula semana que vem para o pessoal do terceiro período, tá bom? E aí eu vou explicar direitinho qual vai ser o projeto integrador para vocês do terceiro período, tá ok? Pode ser assim? Porque hoje seriam só as informações básicas e o link. E aí semana que vem, tá ok? Tá? Então, já vou fazer aqui a chamada. Todos que estiverem matriculados lá, eu já também coloco a presença para vocês, tá bem? Obrigado aí pela lembrança. Cristiane, mas escreva aí um okzinho, qualquer coisa. Cristiane, David, Esther, Gabriela Rodrigues, Gabriela Le Arantes, Gabriela, Isaac, Graziela Santos, Joabe, Lucas Mendonça, Marcos Vinícius, Natália, Priscila Batista, Staniele, Walter, Yasmin Peixoto e Yasmin Rodrigues. Alguém que eu não chamei o nome? Eu anotei aqui todas as duas. Lucas. Pétala também, coloquei, esqueci, Pétala. Pulei seu nome. Ok. Então, tá bom. Então, até semana que vem. Tá ok? Não teremos, então, não teremos. Avisem no grupo, não no grupo, no grupo da coordenação dos professores, mas no grupo de vocês, tá bom? Se for o caso. Tá bom? Porque lá tem muita gente matriculada que é de outras turmas. Então, não vai ficar entre parafusos, tá bom? Pode deixar que o restante eu faço. Agradeço a todos vocês, tá? Tá bom? Não, a gente... tá ótimo. Entendi. Que bom. É porque tem alguns grupos ainda que tá... Então tá jóia. Que ótimo. Então, no grupo do terceiro período somente, tá? Então, obrigado, gente. Até mais, então. Até semana que vem. Obrigado para todos, tá? Até mais, ô Joab.